Olá, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um dia no meu canal. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que através desse vídeo você possa ser abençoado, você possa crescer na fé e principalmente Deus, Ele possa falar com você. Glória a Deus, aleluia. Eu tô um pouquinho doente, né? Tô já me recuperando, né? Só uma tosse que não passa, um pouquinho de garganta fechada, mas assim, o nariz tem um pouquinho entupido, mas graças a Deus dará tudo certo. Eu tô com meu ventilador ligado porque aqui em Ribeirão, onde eu moro, se você é de Ribeirão Preto, deixa aqui nos comentários, que eu estarei curtindo e que Deus abençoe a sua vida também fortemente. Se você não é inscrito nesse canal, um recado que eu quero deixar já salvo aqui no começo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, pode estar deixando o seu like também. Comenta. Se quiser compartilhar nas suas redes sociais a palavra do Senhor Jesus, fique à vontade. Deus abençoe na sua vida e a sua família. Irmãos, eu tenho aqui mais uma reflexão que eu tenho por esses dias, porque eu tenho passado. Tenho lutado muito. No vídeo passado, muitos que assistiram vão lembrar do que eu falei. Lutado contra o desânimo, lutado contra a desistência, né? De não orar muito, não ler a Bíblia, não jejuar tanto quanto eu fazia antes. Tenho dia após dia lutado. Deus me tem dado forças, graça, e o nome dele é exaltado sobre a minha vida, porque se não fosse por ele, a gente não sabe o que seria de nós. Mas o que eu senti no meu coração de estar falando sobre o tema dessa mensagem é sobre entre a carne e entre o espírito, e é o que tanto nós como cristãos batalhamos a nossa caminhada. É uma luta que a gente traça dia após dia. A gente vive, precisamos estar sempre lutando contra isso. Em Gálatas 5:17, se você quiser abrir a sua Bíblia e ler, irei fazer um breve resumo aqui. Lá vai dizer sobre a luta entre a carne e o espírito. Paulo, que escreveu essa carta aos Gálatas. O porquê dessa luta contra a carne e o espírito? A carne é isso aqui, o espírito é a nossa alma. Então, a nossa carne muitas vezes vai gritar: poxa, hoje eu não quero orar não, tô um pouquinho desanimado, eu não vou jejuar não, até porque amanhã eu posso jejuar, né? A Bíblia, agora tá tarde, posso ler ela amanhã, depois. Só que quando a gente começa a prolongar muito, às vezes pode acontecer o seguinte: um mês você sempre lê nesse pensamento, amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Você acaba percebendo que você perdeu tempo. No sentido de que nesse mês que você deu inteiro dando desculpa que não queria fazer, não estava com vontade, não sentia, era para você era para você se fortalecer mais. Mas decida a partir de hoje, a partir desse exato momento, jejuar mais, orar mais, ler a palavra mais. É o que eu sinto aqui no meu coração. Isso é tanto uma resposta, não tanto para mim, quanto para vocês. O que Deus fala comigo é uma bênção compartilhar com vocês, meus irmãos. Deus pode falar com você também. Deus pode falar comigo, usando outras pessoas. Deus pode usar você mesmo, para você, uma resposta que você precisava, às vezes, ver no pensamento. Você tanto necessitava buscar. Às vezes seria: nossa,
aquele irmão lá, ele tem uma fé que é inexplicável, Deus. E ele falava que antigamente ele fazia a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. E olha só onde que ele tá. Aí você, opa, aí ali o Espírito Santo já vai te conduzir. Deus pode usar você mesmo para ser uma bênção para você mesmo, pregar para você mesmo, evoluindo, crescendo dia após dia, como Deus pode usar. Irmãos, Deus, quando Ele quer fazer, Ele quer falar com você, Ele vai usar coisas inexplicáveis. A gente não consegue discernir. Aliás, perdão, a gente não consegue entender, não discernir. Discernir sim. Quando você pede discernimento para Deus, sempre peça algo que acabei de lembrar. Sempre peça discernimento para Deus do que é bom, do que é mal, do que é de Deus e do que não é. Ultimamente tenho orado e pedido para Deus sobre isso, porque sem Deus, sem o discernimento, perdão, a gente não consegue discernir. Às vezes você acha que algo é de Deus só porque aquela pessoa tá ali, nossa, você tá impactado, mas pode ser, mas também pode não ser. Deus está atuando naquela pessoa. Então, nós precisamos ter muito discernimento. Quando acontecer algo, fala: Deus, revela para mim, Pai, que haja discernimento nesse exato momento daquela situação. Aconteceu isso, Pai, não sai da minha cabeça, eu preciso de uma resposta da parte do Senhor. Que haja discernimento. Seja sincero, não precisa falar: oh, grandíssimo Deus, maravilhoso, poderoso, com essa vozinha, essa voz grossa. Deus, Ele não vai ver isso. O que adianta ter muitas palavras bonitas, só que o coração não é sincero? Às vezes uma oração: Pai, meu coração tá aqui, tudo que tem aqui, o Senhor já sabe, pecados, coisas escondidas, eu não sou digno da sua glória, eu não sou digno do seu perdão, mas por amor de mim, Pai, um amor incondicional, o Senhor me escolheu. O Senhor tem dado para mim, na verdade, um amor que eu não sei porquê, eu não merecia isso, Pai, mas o Senhor me deu. Que nesse momento, Pai, todos os meus pecados possam ser apagados, que os meus olhos sejam fixos na sua presença, que a minha mente seja fortalecida no teu Espírito, Pai, para que haja sabedoria e discernimento, e que bênçãos, não falo de financeiramente, mas de bênçãos do reino do céu sobre a minha vida, em nome de Jesus. Uma oração que, embora não tenha aquilo de nossa, mas é profunda, vem daqui, vem do coração. Por isso que João fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queira ser uma pessoa que fale a verdade, que diz a verdade, pensa a verdade e que não abra a mão da verdade, dos princípios bíblicos, da lei de Jesus. E Jesus falou: não adulterarás, não darás falso testemunho, somente ao Senhor teu Deus adorarás, a nenhum outro Deus irá adorar. Seja sempre verdadeiro, faça sempre as obras do Espírito Santo. Às vezes, por muito tempo eu fiquei com medo de falar a verdade, com medo de, nossa, se eu falar a verdade, o que pode acontecer? Aquela pessoa, nossa, eu posso perder a amizade daquela pessoa, eu posso entristecer meu pai, eu não tô sentindo paz, não é de Deus. Peraí, calma aí. É a verdade? É. Então, diga, porém, fale para Deus: Deus, eu não quero abrir mão da sua verdade, eu não quero abrir mão dos princípios bíblicos, e que o Senhor possa me conduzir em passos, palavras, pensamentos do Senhor, para que através disso eu possa fazer com que a pessoa, ou o meu irmão, aliás, possa se converter de seus caminhos. Porque se não for o Senhor, se não for o seu agir, e se não for o
Senhor me conduzindo, pelas minhas forças, nada irá adiantar. Tem que ser pelas forças de Deus, nem por força e nem por violência, somente o Espírito Santo. E às vezes a gente acaba dando muitas brechas para o inimigo, seja o que assistimos, pensamos, deixamos entrar no nosso coração. Às vezes simplesmente uma palavra que é inofensiva, mas não tem nada de inofensivo nisso, pode custar caro a sua vida com Deus. Porque em Pedro diz o seguinte, para que nós devemos orar todo o tempo, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Precisamos vigiar muito e orar também. São duas armaduras espirituais fortíssimas, em que juntas pode ter muito efeito, e um efeito assim maravilhoso para sua vida com Deus. E tem algo que estou lembrando aqui agora. Lembra da parábola que Jesus falou sobre edificar dois homens? Um edificou a casa na areia, o outro edificou na rocha. A areia é uma terra que não é muito firme, né? Podemos não dizer que é algo fácil ali. Aquele homem queria construir algo fácil, raso, construir algo que não demoraria muito, iria pular etapas para chegar no destino. Só que o homem que edificou sobre a rocha, ele demorou, fez todo o planejamento, fez todas as etapas. O que nós podemos entender com isso? E Jesus também falou que quando veio uma ventania que trouxe as águas do mar, bateu naquela casa que estava sobre a areia, ela foi destruída. Mas o que estava sobre a rocha foi o que? Bateu e voltou. O que isso quer dizer? Não queira pular etapas com Deus. Não queira pular processos. Por mais demorado que seja, por mais difícil que seja, creia, fique firme, porque tudo Deus irá fazer sobre a tua vida. O que nós possamos aprender com essa parábola é o seguinte: o homem que edificou a casa sobre a rocha, por mais demorado que foi, por mais cansativo que foi, pelo tempo que ele demorou para edificar a casa, todas as etapas vieram para fortalecer, para firmar as raízes dele na rocha. E qual é o nome dessa rocha? Jesus Cristo. Seja firme, não por etapas, continue. Se um está sendo usado e você ainda não foi, creia, um dia você vai ser usado. Não queira, mas eu preciso, mas calma, relaxa, respira, toma um copo d'água, Deus irá te usar. Amém? Você recebe essa palavra? Creia, irmão, faça a sua parte, que tudo Deus irá fazer, porque não podemos falar de uma área em que nós não estamos preparados. Não podemos falar de algo em que nós não fomos curados. Então, existem etapas que precisam ser traçadas para que através desta caminhada, dessas etapas, possamos ser curados, possamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, possamos fazer tudo que agrada a Deus e sermos filhos dignos e ser verdadeiros filhos de Deus. É isso que eu vim aqui falar para os irmãos. Eu tinha até feito acabei fazendo um esboço do que eu iria falar no vídeo, mas com Deus é assim, você vai fazer um esboço, na hora que você vai gravar, na hora que você vai fazer, Deus ele inverte, Deus ele troca. Por quê?
porque existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E foi até para mim essa mensagem. Amém, recebo. Você recebe também? Amém, glória a Deus. Que bom que você recebe. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Aqui terá muitos vídeos onde nós iremos caminhar junto com Jesus. Estou junto com vocês. Vamos caminhar junto para a glória de Deus. Vamos falar de Deus. Vamos amar Jesus cada vez mais. E vamos, pela fé, esperar o nosso noivo Jesus Cristo voltar. Não fique com medo de Jesus estar voltando. Se você tiver com medo, é porque algo de errado está acontecendo aqui dentro. Às vezes é um pecado, às vezes por ser, nossa, eu estou pecando demais, eu posso ficar para trás. Ora para Deus, te dá forças para vencer o pecado. Eu creio na sua vitória. Eu creio que quando o pecado vier passar na sua frente, você vai desviar. Ele pode estar parado aqui na sua frente. Você vai olhar para o lado, vai caminhar. Você vai olhar para o outro, você vai caminhar. Por quê? Você vai estar firme na rocha que é Jesus Cristo. E você vai estar firme porque você sabe, estamos aqui só de passagem. E precisamos e devemos levar o máximo de almas para o céu, Deus, em cima dessa terra. Deus abençoe tua vida, tenha um excelente dia. E eu creio que você, meu irmão e minha irmã, vai edificar a sua casa na rocha, que é o nome de Jesus Cristo. Com Cristo nós somos fortes, podemos vencer qualquer potestade. Devemos estar vigiando, orando, edificando a nossa casa, orando, vigiando e edificando a nossa casa, que é o nosso coração. Amém? Receba essa palavra. Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe.